JVC, saudações, um grande abraço, seja muito bem-vindo a esse canal de concursos públicos para todo o Brasil. E hoje nós iremos falar sobre o concurso, ou melhor, o processo seletivo simplificado para agente de pesquisa e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade. Eu tenho duas perguntas aqui do seu interesse e você vai ficar até o final do vídeo para conversar comigo sobre essas duas perguntas. Desde já, se inscreve no canal, comenta, faz aqui algum comentário sobre algum assunto referente a esse processo seletivo simplificado que você quer que a gente comente. E aí a gente vê aqui um momento para conversar sobre esse assunto. Vejam, duas perguntas essenciais aqui. Primeiro, posso começar a estudar com base nos editais anteriores? Essa é a primeira pergunta. Será que eu posso ou eu corro um risco de estudar algo que não vai ser cobrado? Essa é uma pergunta bem importante nesse momento, tendo em vista que não temos edital ainda. Segunda pergunta, qual deve ser a minha meta de pontuação, tendo em vista ficar aprovado e classificado dentro das vagas, né? Ou seja, ficar dentro daquele número ali que vai ser convocado. A gente sabe que na maioria das vezes acaba convocando além daquele número de aprovados e classificados da lista primária, né, da lista inicial do concurso. Mas quanto melhor a sua posição, mais cedo acontece a sua convocação. Eu já fiquei na posição 11º para agente de pesquisa e mapeamento, salvo engano. E a convocação foi bem rápida, aconteceu de modo bem célere. Acabei não ocupando a função por outras razões, mas tive ali a convocação bem inesperada, né? Porque ela acontece muito rápido, é uma demanda muito grande do IBGE. Pois bem, dito isto, vamos aqui às perguntas. Olha, posso estudar de acordo com o edital anterior? Pode. Por quê? Edital anterior foi feito pela banca IBFC, que é o edital de 2023, para APM e supervisor de coleta e qualidade. APM, agente de pesquisa e mapeamento, e SCQ, supervisor de coleta e qualidade. Mas o edital da IBFC de 2023, ele era muito similar ao edital de 2021 do SEBRASP, que foi quem realizou a seleção para APM e supervisor de coleta e qualidade. Então, ou seja, se tivemos bancas diferentes em 2021 e 2023, mas tivemos os mesmos conteúdos, então a gente percebe que tem uma tendência do IBGE de solicitar aqueles mesmos conteúdos. E eu creio que não vai ser diferente. Os mesmos conteúdos serão cobrados. Então você pode começar a estudar, começar a utilizar o material. Se você fez o anterior, pode aproveitar muita coisa do material anterior para você ter um bom desempenho. Então, o que é que foi cobrado? Para a APM, disciplinas português, matemática e raciocínio lógico, uma mesma disciplina, né? Ética no serviço público e geografia, ou seja, essas 4 disciplinas. Então, foram 60 questões distribuídas entre essas 4 disciplinas. Geografia com 20 questões, língua portuguesa com 20 questões. Então, eram as que tinham maior peso, maior número de questões. Então, essa estrutura tende a manter-se. Então você pode estudar assim, pensando nessas disciplinas. Já para o cargo de supervisor de coleta e qualidade, que é um cargo que tem um salário um pouco melhor, né? No último edital era 3.100. Se mantiver assim, eu creio que tem um reajuste, por causa do reajuste que foi dado a todo o Poder Executivo Federal, esse 3.100 vai acrescentar um pouco mais, acho que vai para 3.300, quase 3.400, mais o auxílio alimentação, certo? Então dá um salário superior a R$4.000. Então é um cargo mais atrativo por conta do salário. E os conteúdos, língua portuguesa, matemática, ética no serviço público e geografia, ou seja, é comum
ao de agente de pesquisa e mapeamento. Só que acrescenta mais 2 disciplinas: informática e noções de administração. Ou seja, é o conteúdo de APM mais 2 disciplinas. No ano de 2021, eu fiz a seleção para APM e supervisor de coleta e qualidade. E eu pude, né, fazer em horários contrários, né? Supervisor de coleta e qualidade pela manhã, APM na parte da tarde. E aí foi possível concorrer nos dois cargos. Então você pode também pensar nessa possibilidade. Beleza? A segunda pergunta que eu comentei: quantos pontos você precisa fazer? Veja, estava analisando aqui o resultado de 2023, ou seja, o mais recente, da Banca IBFC. O que é que a gente identifica? Os primeiros colocados das capitais fazendo entre 50 e 54 pontos. Certo? Os primeiros colocados, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto colocado, fazendo nessa faixa de pontuação entre 50 e 54 pontos. Ou seja, os primeiros colocados faz ali entre 80% e 85% de acerto da prova. Certo? Então, essa é a margem de acerto dos primeiros 5 colocados. Depois, a gente vai regredindo esse percentual de acerto. Certo? Então, para você mensurar quantos pontos você precisa, primeiro, você precisa saber quantas vagas são, né? E aí a gente só vai poder saber isso a partir do edital. Então, você olha quantas vagas são, estima ali os primeiros colocados com a margem de acerto entre 80% e 85%, os primeiros 5, e depois você vai regredindo, né? Até chegar na última colocação dos classificados, né? O que é a última colocação dos classificados? Se tiver 10 vagas, é o 10º. E aí você vai fazendo uma regressão e aí você consegue mensurar. Por exemplo, eu estava olhando aqui de 2 cidades do meu estado, Arapiraca e Maceió. Arapiraca, na ampla concorrência, eu vou dizer a posição do 10º colocado para vocês terem uma ideia assim. Quantos pontos o 10º colocado fez se na minha região tiver 10 vagas? Certo? Vai acontecer isso, né? Em uma cidade ter 10 vagas, né? Principalmente nas capitais que tem até mais. Ele fez 45 pontos nessa cidade aqui, chamada Arapiraca, aqui em Alagoas, que é a segunda mais concorrida, né? Só perde para a capital Maceió, mas em pontuação fica muito parecido. Muito parecido, ó. O 10º de Maceió, ele faz um pouco mais, ele faz 49 pontos. Em Arapiraca faz o 10º 45. Então aí você vai conseguindo fazer essa estimativa, né? 45 pontos de 60 questões, certo? Então é uma margem de acerto aí considerável, né? Beirando ali 70, 75%, certo? É uma margem de acerto muito boa. Mas é possível se preparar agora, antes do edital, para tentar alcançar essa margem de acerto. Beleza? Então veja, na descrição tem algumas indicações de materiais de geografia, também nos comentários. Material que em 2023 eu compartilhei aqui no canal também. E os conteúdos se mantêm. O que atualizou foi a geografia populacional, mas o restante dos conteúdos se mantém. E também foi feito esse material com base na minha própria preparação para fazer esse processo seletivo simplificado do IBGE, quando eu fui aprovado para APM e também supervisor de coleta e qualidade. Antes eu tinha sido aprovado para agente censitário operacional, então acabei fazendo ali um tour, né, de provas do IBGE. Fiquei 2 anos e alguns meses em uma função, a função de agente censitário operacional. Mas depois acabei indo para outra função, outro cargo público,
e não exercendo nem supervisor de coleta de qualidade, nem APM. Tinha um impedimento legal também daquele interstício, né? Aquele intervalo de 2 anos que você tem que ter entre um cargo temporário e outro temporário. Beleza? É isso. JVC, se inscreve no canal. Saudações, um grande abraço.